Oi, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre uma parte do nosso corpo que é, olha, super importante, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia. Eles estão lá, quietinhos, trabalhando sem parar, 24 horas por dia. São os verdadeiros heróis da nossa saúde, os rins. Bora entender por que esses nossos filtros internos são tão preciosos e, o mais importante, como a gente pode cuidar bem deles para ter uma vida mais longa e com muito mais qualidade. Pois é, a gente já parou para pensar nisso? O que será que esses órgãos tão trabalhadores fazem o dia inteirinho para manter a gente saudável? A resposta, olha, é incrível e muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Vamos mergulhar juntos nesse trabalho vital que os nossos rins fazem. Então, para começar, vamos entender de uma vez por todas o papel fundamental dos rins. E já adianto, eles são muito, mas muito mais do que simples filtros. A gente vai descobrir como a saúde do nosso corpo inteirinho depende do bom e velho funcionamento deles. Olha que interessante. Bem aqui, na parte de trás das costas, na região lombar, a gente tem esses dois órgãos. Cada um é mais ou menos do tamanho de um punho fechado. Pode parecer pequeno, né? Mas o trabalho que eles fazem é monumental. A missão principal deles é filtrar todo o nosso sangue. E não é pouca coisa não, são quase 200 litros por dia. Eles tiram tudo o que não presta, os resíduos, o excesso de líquido. É como se a gente tivesse uma verdadeira estação de tratamento de água trabalhando dentro do corpo, sem parar um segundo sequer. Para entender direitinho, a melhor comparação é com o filtro de água, desses que a gente tem em casa. Pensa só, quando o filtro da cozinha fica sujo, entupido, a água que sai dele não fica boa, né? Fica com gosto ruim, não fica pura. Pois é, com o nosso corpo é a mesmíssima coisa. Se os nossos rins, que são os nossos filtros naturais, começam a falhar, todas aquelas toxinas e sujeiras que deveriam ir embora pela urina acabam voltando para o sangue. E aí, com o tempo, isso começa a prejudicar o corpo todo. E se engana quem pensa que eles só filtram. O trabalho dos rins vai muito, mas muito além. Eles são tipo uns maestros do nosso corpo, sabe? Eles ajudam a controlar a nossa pressão, equilibrando a quantidade de sal e de água. Eles também deixam na medida certa minerais super importantes, como o sódio e o potássio, que fazem nossos músculos e nervos funcionarem direitinho. E não para por aí. Eles ainda produzem hormônios essenciais. Um deles ajuda a fabricar glóbulos vermelhos, para a gente ter energia e não ficar com anemia. E o outro ajuda a ativar a vitamina D, que é fundamental para a gente ter ossos fortes. Olha quanta coisa! Bom, agora que a gente já viu como os nossos rins são importantes, a gente precisa falar de um assunto sério. Um verdadeiro inimigo silencioso, a doença renal crônica. E o grande perigo dela, o que a torna tão traiçoeira, é que na maioria das vezes ela vai avançando sem fazer barulho, sem dar nenhum sinal de alerta. Essa tal de doença renal crônica, ou DRC como os médicos chamam, é basicamente isso. Os rins vão perdendo a capacidade de filtrar o sangue aos pouquinhos, de forma bem lenta ao longo de meses ou até anos. E o maior desafio é justamente esse. No comecinho, ela não dói, não dá febre, não dá sintoma nenhum. A pessoa se sente ótima, leva a vida normal, enquanto a função dos rins está diminuindo. Por isso, a prevenção e os exames de rotina são, sem dúvida, os nossos maiores amigos nessa história. Mas o que é que causa esse desgaste todo nos rins? Olha, as duas principais causas que são responsáveis pela grande maioria dos casos são velhas conhecidas de muita gente: o diabetes e a pressão alta. Pensa assim, o excesso de açúcar no sangue do diabetes e a pressão forte demais do sangue nas artérias da hipertensão é como se fossem agredindo os vasinhos de sangue bem fininhos que existem dentro dos rins. Com o tempo, de tanto sofrerem essa agressão, eles vão se machucando e não conseguem mais filtrar o sangue como deveriam. E quando os sintomas finalmente resolvem aparecer? Pois é, infelizmente, isso geralmente acontece quando a doença já está mais avançada. Os sinais podem ser, por exemplo, um cansaço que não passa nunca, um inchaço nos pés, nos tornozelos, às vezes até no rosto. A urina também pode mudar, ficar com muita espuma, sabe? Ou a pessoa pode começar a sentir falta de apetite, um enjoo. Mas, atenção, é muito importante lembrar que esses sintomas podem ser de várias outras coisas. Por isso, a avaliação de um médico é sempre fundamental. Sendo assim, qual é a melhor forma de saber como andam os rins? A resposta é mais simples do que parece. Com exames de rotina, bem tranquilos, um de sangue e um de urina. Não precisa esperar sentir alguma coisa. Numa consulta de rotina, o médico pode pedir. O de sangue mede uma coisa chamada creatinina. Se os rins não estão limpando o sangue direito, essa creatinina sobe. Já o exame de urina consegue ver se tem perdas de proteína, que é um dos primeiríssimos sinais de que algo não vai bem. Simples assim.
Mas calma, que agora vem a parte boa da história. A ótima notícia é que a gente tem sim o poder de proteger nossos rins. A maioria dos casos pode ser evitada, ou pelo menos controlada, com atitudes bem simples no dia a dia. Vamos ver juntos um checklist bem prático para a gente manter esses filtros internos funcionando a todo vapor? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o mais importante de todos. Quem já tem diagnóstico de pressão alta ou diabetes precisa seguir o tratamento direitinho, à risca. Esse é o maior presente que se pode dar aos rins. Segundo, hidratação. Beber água durante o dia é ótimo, mas sem exageros, tá? O corpo avisa quando tem sede. Terceiro, diminuir o sal. Isso faz uma diferença enorme. Tentar usar menos alimentos industrializados, cheios de sódio, e apostar mais nos temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde. Quarto ponto, e muito sério, cuidado com o remédio por conta própria. Alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, podem ser muito prejudiciais para os rins se usados com frequência sem orientação médica. E por último, que a gente já falou, mas vale repetir, fazer os exames de rotina, conversar com o médico, acompanhar de perto. Agora, que tal a gente fazer um jogo rápido de mitos e verdades? Tem muita informação por aí, né? Então vamos separar o que é verdade do que é só conversa fiada quando o assunto é a saúde dos rins. Primeira pergunta: beber muita, mas muita água cura a doença renal? Essa é clássica, né? Vamos ver. É mito. Olha só, beber água é super importante para a saúde em geral e ajuda sim a prevenir alguns problemas como as pedras nos rins. Mas a água não tem o poder de curar uma doença que já se instalou. Pelo contrário, em alguns casos, quando a doença já está mais avançada, os rins podem não conseguir eliminar o excesso de líquido e aí o médico pode até pedir para beber menos água para evitar inchaço. Ou seja, a regra de ouro é: siga sempre o que seu médico disser. Vamos para a próxima. Quem tem doença renal crônica precisa cortar o sal da vida, para sempre, 100%? E aí? Essa é parcialmente verdade. Reduzir o sal, ou melhor, o sódio, é uma das coisas mais importantes no tratamento, sem dúvida. Ajuda a controlar a pressão, a diminuir o inchaço, mas cortar totalmente, zerar o sal, raramente é preciso. A quantidade ideal varia muito de pessoa para pessoa. Por isso, quem vai dizer o quanto se pode consumir é o médico ou o nutricionista. E para fechar, nosso tira-dúvidas. Doença renal crônica é problema só de gente mais velha? Será? Mito! É um grande mito. É verdade que a doença é mais comum em pessoas idosas, principalmente naquelas que têm diabetes ou pressão alta. Mas atenção, ela pode aparecer em qualquer idade, até em crianças e jovens por várias outras razões. Por isso, o recado é: cuidar dos rins com hábitos saudáveis é uma tarefa para a vida toda, desde cedo. No fim das contas, a mensagem que fica é essa, simples e muito poderosa. Cuidar dos rins é, na verdade, cuidar da vida. Eles são a base silenciosa da nossa saúde. Quando a gente protege esses órgãos, a gente está investindo diretamente na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, não só para hoje, mas para o nosso futuro também. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar um pouquinho. O conhecimento é sempre o primeiro passo, mas é a atitude que muda o jogo, né? Qual pode ser o primeiro passo de cada um para uma vida mais saudável? Quem sabe seja marcar aquela consulta de rotina que está sendo adiada, ou na próxima visita ao médico perguntar sobre os exames de creatinina e de urina, ou, mais simples ainda, começar hoje, na próxima refeição, a colocar um pouquinho menos de sal na comida. Cada passinho, por menor que seja, já conta muito. O mais importante é sempre começar.